Olá, bem-vindos a mais um Circuito Bíblico. Nós estamos na semana 41 do nosso circuito. Tem sido bênção na minha vida, eu espero que tenha sido bênção na sua vida também. Meu nome é Alenise e hoje eu fui convidada pelo pastor Sérgio a compartilhar com vocês o texto que está no livro de Pedro. Mas antes eu vou convidar você a inclinar a sua cabeça e a gente poder orar junto. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui nesse lugar, com o livre, Senhor Deus, arbítrio de poder falar do Senhor, ter a liberdade de cultuar, de poder entoar, Senhor Deus, o Teu nome, poder falar que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor Deus, de compartilhar. Ministra aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar aqui, em nome de Jesus. Amém. Gente, nosso estudo de hoje está baseado na primeira carta de Pedro. Eu queria perguntar a você, antes da gente começar a falar, de ler a carta, eu queria perguntar para você assim, quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém? Quando foi a última vez que você leu a carta de alguém endereçada a você? Então, eu vou convidar você a fazer isso hoje. Faz muito tempo que você não leu uma carta? Pois bem, a gente vai ler a carta da primeira epístola do apóstolo Pedro. E essa carta foi endereçada para você, foi endereçada para mim, para nós cristãos. E ela começa, e Pedro, se você não conhece Pedro, deixa eu falar um pouquinho de Pedro para você. Pedro, ele foi apóstolo do Senhor Jesus. Pedro era um homem simples, um homem pescador, um homem autoconfiante. Pedro era líder, Pedro era ousado, Pedro era sanguíneo. Ele era aquele cara assim, demais. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser escolhidos pelo mestre. E ele andou ali lado a lado com Jesus. Ele andou até mesmo sobre as águas, né? Ele presenciou milagres. Ele tirou a moeda da boca de um peixe. Ele teve seu nome mudado de Simão para Pedro, que significa pedra. Ele esteve ali no momento da crucificação. Ele foi aquele cara que preparou a última ceia. Ele foi aquele cara que pregou no Pentecostes e 3.000 almas se converteram. Ele reconheceu o nome do Senhor Jesus. Ele falou para o paralítico assim, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda no nome do Senhor Jesus. A autoridade, a ousadia desse homem é demais. O reconhecimento do poderio do Senhor Jesus. Ele curou, ele pregou. Ele chorou quando ele reconheceu o seu erro, mas ele também foi alcançado pela graça e pelo perdão de Jesus. Sabe como eu sei disso? Lá no livro de Mateus fala que quando as mulheres foram ao sepulcro, o anjo falou assim, vá e diga a Pedro que ele ressuscitou. Olha só, Deus se lembrou dele, Jesus se importou com ele, vai lá, fala para Pedro que eu estou vivo. Então isso foi graça, isso foi o amor de Deus. E ele teve uma vida transformada. Então, aqui está uma carta de um cara que está mais maduro na fé, um cara muito ousado e que deixou muitos conselhos para a gente. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês os conselhos do apóstolo Pedro. Ele começa no versículo 1, se identificando lá como servo do Senhor Jesus. Apóstolo, servo do Senhor Jesus. E ele sauda a igreja com graça e paz. Eu achei muito interessante isso, porque nos dias de hoje, a gente fala hi and bye. E ele desejou a paz de Deus, o shalom de Deus, que é uma paz que excede entendimento. Que coisa linda a gente poder cumprimentar alguém e saudar com a graça e com a paz de Jesus. Então fica aqui a dica. Próxima vez que encontrar alguém, deseje paz. Abençoe o lar de alguém. No versículo 3, ele fala assim, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. Guarda essa palavra aí, que não pode murchar, que mediante a fé está guardada para vocês. Ele trouxe à memória do povo quem eles eram. Ele era o povo escolhido. Eles eram a geração eleita. Eles foram comprados por um alto preço. Eles não eram qualquer um. Então Pedro vai lá e traz, olha, vocês foram gerados de novo. Vocês foram nascidos de novo.
Então, lembre quem vocês são. Vocês são um povo eleito. Andem segundo a graça do Senhor Jesus, porque vocês têm uma herança incorruptível, uma herança que não se compra com ouro e prata. É uma herança que está guardada no céu e que, mediante a fé e na virtude de Deus. Depois, lá no versículo 6, ele traz uma palavra de encorajamento ao povo. Gente, muitas vezes nós perdemos a chance de encorajar alguém. E olha o que Pedro fala aqui. Em que vós grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo, e se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Ele sabia que o povo estava passando por provações, os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época, os cristãos estavam passando por tristeza, e ele reconhecia isso. Então ele falou assim: gente, fica firme, permaneça firme. Ele dá aquela palavra de encorajamento, que a sua fé está sendo provada, e depois de provada vai sair muito mais refinada do que o ouro. Então ele não perdeu a chance de encorajar as pessoas. Primeiro ele lembra quem eles são, depois ele traz uma palavra de encorajamento para o povo e pede ao povo: seja obediente, permaneça firme, né? Guarda a sua fé, não esmoreça não. Então, que isso sirva para a gente também, que a gente nunca perca a chance de encorajar outras pessoas que talvez nesse momento estão passando por uma decepção, por um luto, por uma doença e precisa de uma palavra de encorajamento. Que Deus traga à sua memória agora aquela pessoa que você precisa ligar, aquela pessoa que está precisando de uma palavra de encorajamento sua, que você possa ser bênção na vida dela, que você possa desejar graça e paz e trazer aquela palavra de encorajamento e lembrar ela quem ela é, que ela é filha do rei, que ela foi comprada por um alto preço. Depois, no versículo 6, não, já li o versículo 6. No versículo 10, ele conta sobre as profecias. Eu fiquei pensando assim, Pedro era um cara que sabia da Torá, né? Ele lia o Velho Testamento, ele sabia das Escrituras, e ele fala lá assim: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, a glória que se havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministraram estas coisas que foram anunciadas. Ele lembrou o povo assim: olha, Daniel falou lá no versículo, lá no capítulo 7, que o povo que andava em escuridão viu uma grande luz, que Deus fará aparecer um reino que nunca será destruído. Ele menciona Zacarias, ele fala: alegra-te, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que de ti vem o rei. Ele é justo e traz salvação. E aquela palavra que os profetas revelaram no passado não foram para eles. Eles não viram cumprir as profecias. Mas nós vimos. Pedro viu isso sendo cumprido. Então, essa palavra foi ministrada para mim e para você. A profecia que foi lá do Velho Testamento, que os profetas falaram, se tornou realidade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O menino se nos deu, né? O seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus de paz, príncipe. Então, que isso nos fortaleça, saber que essa profecia foi cumprida, que os profetas falaram e anunciaram coisas que os anjos desejaram saber, mas que foi anunciada para nós. Lá no versículo 16, ele faz uma outra coisa. Ele chama o povo a viver em santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Gente, quantas vezes a gente tem trocado o sagrado pelo profano? A gente tem trocado as coisas de Deus pelas coisas do mundo, o sobrenatural de Deus pelas coisas naturais desse mundo. A gente está se perdendo, a gente está perdendo os nossos valores. E Ele nos chama a uma vida de santidade, Ele nos chama a viver uma vida reta, Ele manda a gente se purificar dos nossos pecados. Ele lembra de novo que nós fomos comprados por um precioso sangue. Denise, como que eu me santifico? Como é que é isso? Como é que a gente põe isso em prática? A resposta está lá, no versículo 22.
purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, da palavra de Deus viva que permanece para sempre. Pedro fala assim: Helenise, vai lá e ama as pessoas. Mas é amar sem fingimento. Não é aquele amor abstrato. É um amor intencional, um amor prático. É ir em direção ao próximo. É regar as minhas amizades com oração. Aí você vai falar assim: ah, mas você não me conhece, meu vizinho. Você não sabe como é que o meu chefe é. E ele dá um conselho assim: ore por aqueles que vos perseguem. Orem por aqueles que vos faz mal. Você já parou para pensar nisso? Que você já poderia estar orando há bastante tempo por esse seu chefe, por esse seu vizinho, por esse seu amigo, que às vezes você acha assim, não dá para ter uma amizade com ele? Comece a regar suas amizades em oração. Comece a levar essas pessoas em oração. Pedro nos lembra que foi para isso que eu fui salva. Para isso eu fui regenerada. Para isso eu sou amada de Deus. É para poder falar para as pessoas do amor de Deus. Já imaginou se Pedro tivesse falhado na grande comissão? Porque quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou a grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa comissão começou lá com os apóstolos. E Pedro levou muito a sério. E ele nos deixou escrito aqui que é para a gente levar a sério também. Que paga por um alto preço. E não foi por ouro e prata. Não foi por euro, não foi com dólar, não foi com marca de grife que eu fui salva, não. Foi pago um preço muito alto, um preço de cordeiro. Um cordeiro foi morto. O seu sangue foi derramado sobre a minha vida para me purificar. Quer prova de amor por isso? Alguém já morreu por você? Alguém faria isso por você? Só Jesus. Só Jesus. Então, ele me amou para eu poder amar outras pessoas. Para eu demonstrar o amor de Deus às pessoas que precisam. Para eu estar lembrando para elas que elas são amadas de Deus, são filhas de Deus, regeneradas, compradas por um alto preço, que elas devem lembrar que na tribulação, Deus está com elas, que tem uma promessa na vida dela. As pessoas se esquecem dessa promessa. E a gente tem que estar lembrando uns aos outros da promessa de Deus. Talvez naquele momento de tribulação, de tristeza, ela não vai lembrar. E você vai ser a pessoa-chave que vai trazer a memória dela. Olha, você é amado de Deus, você tem uma promessa na sua vida. Então, que isso sirva de lição para a gente, que a gente aprenda com Pedro. E ele lá no 24 e no 25, ele trouxe uma pérola para a gente. Ele fala assim: porque toda carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele lembra a gente que a nossa vida é muito passageira. É muito passageira. Não tem tempo para guardar rancor. O tempo agora é de amar. O tempo agora é de liberar perdão. O tempo agora é de ir em direção ao próximo. O tema da igreja esse ano é amor que serve. Que amor é esse? É esse amor. É esse amor. Que palavra é essa? A palavra de Deus que permanece para sempre. É o Logos de Deus, a palavra de Deus se tornando rema na minha vida para eu poder abençoar a vida de outra pessoa. Então, pensa nisso. Ele fala assim que a flor da erva se seca. Né? Seca-se a erva e cai-se a flor. Eu fiquei parando assim, pensando assim, por que será que a flor seca? Por que a relva murcha? Talvez ela está precisando ser hidratada? Talvez ela está precisando de mais água? Eu me lembrei do encontro de Jesus com a samaritana. E ela pediu a Deus, dá dessa água viva. E Jesus se tornou água para a vida daquela mulher. E Pedro presenciou isso, ele estava lá também. O conselho de Pedro foi: Jesus, passa por aí não. Samaritano, tem muita gente aí que não presta, vamos por outro caminho. Jesus não, ele insistiu em dar essa lição para Pedro e deixar essa lição escrita para a gente, né? De se importar com o próximo, de ir em direção, porque ele é a água viva. Então talvez você está precisando ser restaurado, ser regado de novo, talvez você está murchando, está precisando de uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. E eu estou aqui para te dizer isso, porque lembra que eu falei para você, guarda essa palavra aí, que está aqui. A herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. Você não pode murchar.
Você tem uma palavra de vitória na sua vida, você tem uma palavra, uma profecia de Deus na sua vida para se cumprir. Então não desanima, não. Você está precisando de água? Peça ao Senhor, Deus rega, estou seca, estou com a terra seca, árida, eu preciso da tua água, eu preciso beber mais de ti. Porque você só vai se alimentar através da palavra. É da palavra, não é só no domingo, não é uma vez por mês, é todos os dias. É todos os dias você precisa da palavra. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O que a palavra de Deus fala? Luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho. O que mais que fala sobre a palavra de Deus? Lá no Salmo 119 fala assim, é lâmpada para os meus pés. É lâmpada para os meus pés. Lá em Mateus 24 fala assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Você tem conhecido a palavra de Deus? Você tem colocado em prática o que está escrito aqui? Se não, eu te convido a você procurar conhecer mais, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você está precisando ser liberto de muita coisa que você está guardando, pecados escondidos, não confessados, coisas que machucam o coração de Deus e você sabe disso e você precisa liberar perdão para alguém, você precisa amar, você precisa ir em direção a alguém e você está se retendo, você está se escondendo e você precisa hoje tomar essa decisão de ir em direção a alguém, de amar alguém intencionalmente, de você falar da palavra de Deus, de você viver a palavra de Deus na sua vida, para que rios de água viva possam fluir de você, para você ser regado por esse manancial, para você viver eternamente. Eu lembro quando eu cheguei aqui nesse país, eu cheguei no mês de novembro, dezembro, e as árvores todas secas, e eu falava para o meu irmão assim, nossa, que horrível a natureza aqui. E ele falava, não, minha irmã, na primavera tudo vai florir de novo. E eu não acreditava. Eu não acreditava, porque eu olhava para aquelas árvores toda esturricada, toda seca. E quando chegou a primavera, para minha surpresa, tudo floresceu de novo. E eu fiquei apaixonada. É uma das estações que eu mais amo, é a primavera. Eu amo ver as tulipas nascendo, a árvore se tornando verde de novo. E é mais ou menos isso com a nossa vida. Quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente se lança aos pés dele, rios de água viva florescem e começa a dar fruto e começa a florescer de novo. Então, se você está se sentindo apagado, sem nenhuma folhinha, murcho, está assim precisando de ser restaurado, essa palavra é para você. Deus vai restaurar, vai fazer nova todas as coisas no nome de Jesus. Que essa palavra tenha trago edificação para a tua vida, que essa palavra possa trazer para você um desafio de procurar se identificar como filho de Deus. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus, se você ainda nunca fez aquela oração de entrega, eu convido você a fazer nesse momento. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Tudo que a Lenise falou, que se torne verdade na minha vida, que eu possa buscar mais do Senhor, que eu possa encorajar outras pessoas, que eu possa buscar a face do Senhor, saber que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Que Deus os abençoe, que Deus guarde, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você possa trilhar por caminhos mais excelentes daqui para diante. Que Deus o abençoe e fortaleça, no nome de Jesus. Um beijo grande para vocês.